E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora a respeito do carnaval. Você sabia que o carnaval é uma festa que o Deus calvinista, ele não abomina? Ele não abomina, né, o carnaval. Por que ele não abomina o carnaval? Porque se ele abominasse o carnaval, ele iria tentar convencer as pessoas de que esse tipo de festa é uma abominação. Só que ele resolveu não parar com isso. Ele foi só escolhendo algumas pessoas para dizer, ó, você vai se arrepender, você também vai se arrepender, ó, você também vai mudar, agora você não, você continua ali. Você percebe que essa pregação onde Deus determina quem vai ser salvo e quem não vai, porque Ele quis decidir quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo, é uma pregação onde nós vimos uma balança injusta, abominável. A Bíblia ela é bem clara, ela diz em Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação. Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação, mas o peso justo é o seu prazer. Uma coisa é ter carnaval, porque eles querem participar do carnaval, pela sua livre escolha participarem do carnaval, pela sua livre vontade ficar lá nos seus delitos, nos seus pecados. Uma outra coisa é eles estarem lá participando do carnaval e Deus não quer mudar o coração deles. E aí lá em Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Deus tem o poder de fazer o bem, de querer lá e dizer, olha, mude o seu comportamento, pare de se prostituir, pare de fornicar, pare de fazer isso e aquilo. E aí Deus vai e impede a pessoa de não cometer esses erros, de não adulterar contra a esposa ou o esposo, ficar vendendo o seu corpo. Não, essas pessoas estão indo lá porque elas querem, pela sua livre escolha. Agora, se Deus determinou que aquela pessoa ela não vai se arrepender, é porque Deus é compassivo e cúmplice desses pecados. Ora, então o carnaval é uma festa que Deus não abomina. Ele abomina para um grupo, mas para o outro ele não abomina. Por que ele não abomina? Porque ele não quer tirar esse pessoal de lá. Ele tem todo o poder para fazer com que a pessoa entenda que isso é errado. E Deus tem todo o poder soberano de dar a livre escolha para o ser humano, mas aí ele não quer. E a Bíblia diz lá em Provérbios 20:23, pesos diferentes são abomináveis ao Senhor. Provérbios 20:23, pesos diferentes são abomináveis ao Senhor. Então o Senhor, ele é um Deus em que a justiça que ele exerce é para todos. Como que ele vai cobrar daquela pessoa para ela ter se arrependido? Como que Deus vai cobrar daquela pessoa para ela ter vivido no pecado, se Deus não deu a livre escolha dela seguir a boa consciência que Deus deu para ela? A questão do comportamento do ser humano, Deus deu para todos. Não à toa, Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou. Foi Deus que pôs. Então, o ser humano já é nato dele. Por isso que em Salmo 53 diz o louco em seu coração, não há Deus. Porque isso é loucura. Porque Deus já colocou no coração dos homens a eternidade. Querendo ou não, todos os homens, mesmo que tateando, como diz o apóstolo Paulo,
buscam a Deus, uns de um jeito, outros do outro, mas em cada um deles há um senso de consciência. Agora, se Deus chega e fala, olha, todo mundo agora, né, vai viver no pecado e eu não quero tirar vocês de lá. Eu não quero, simplesmente não quero. Eu decidi pela minha soberania que eu não quero que você mude o seu comportamento. Eu não quero. Se isso é algo que foi Deus quem determinou, então eu vou usar aqui as palavras de Justino de Roma, né? O Justino Mártir, no seu livro Diálogo com Trifão, do 2º século. Ele diz, se Deus ele não fez os homens como quadrúpedes, como animais irracionais que agem por instinto. Se for assim, a pessoa boa não merece elogio e nem a pessoa má merece castigo, porque tudo já estava determinado. Então, não existe pessoas que merecem honra, louvor e prêmio, e nem pessoas que merecem castigo, porque isto não vem deles, vem algo que já estava pré-determinado. Olha que palavra! Parece até que havia calvinistas lá na época de Justino de Roma, mas não eram calvinistas, eram gnósticos, porque havia dentro do grupo dos gnósticos que eles diziam que só os que tinham o verdadeiro conhecimento é que seriam salvos. Era um grupo eleito ali, né? Que só quem tivesse o verdadeiro conhecimento é que seria salvo. E Irineu de Leão também vai fazer uma defesa com relação à livre escolha. Eles não usavam a palavra, se bem que o Justino de Roma usa a palavra livre-arbítrio, mas Irineu vai usar a palavra livre escolha, Clemente livre escolha. E ele vai fazer uma defesa usando aquele texto de Mateus, onde Jesus vai falar: quantas vezes eu quis ajuntá-los com uma galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram. Ou seja, Deus quis, mas o homem não quis. Deus quis ajuntar. Foi da vontade dele querer ajuntar. Só que o homem decidiu não querer, mas Deus quis. Então você vê que a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. A vontade dele é que todos se salvem. Agora, o corresponder com a vontade de Deus é outro papo. Você vai ver na última semana de Daniel que vai ser lançadas as trombetas aqui na terra. Com qual propósito que as duas testemunhas profetizam, que a igreja profetiza o derramar das trombetas? Qual é o propósito? O propósito é fazer com que os homens se arrependam. Mas o texto está dizendo lá bem claro que, apesar de tudo aquilo dali, eles não se arrependeram. Mas vai ter gente que vai se arrepender. Vai ter gente que vai se arrepender, vai ter igrejas que nasceram de novo antes da última semana de Daniel, que vão despertar, como as mensagens evangelísticas e proféticas das duas testemunhas vão despertar. Vai ter gente que vai despertar ali, vai ter gente que vai fazer parte do grupo das duas testemunhas, vai ter gente que vai se apostatar, vide as 5 virgens imprudentes, e vai ter pessoas das nações que vão entrar no reino milenar porque não usaram a marca, e vai ter pessoas das nações que não vão se arrepender. Vai ter pessoas do corpo de Cristo que vão se apostatar, e vão ter pessoas do corpo de Cristo que não vão se apostatar. Vão ser glorificados vivos, outros foram degolados e serão glorificados na ressurreição. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem, seja os eleitos da graça, igreja, seja as nações. Agora, tanto de uma dimensão, nação, quanto de outra dimensão, igreja, tem todos eles a maravilhosa oportunidade, bênção, benevolência de Deus, a sua livre escolha. Você pode negar a sua primogenitura como igreja, e aí você perde a sua coroa, e aí você é condenado, e aí vai para o lago de fogo e enxofre, mesmo que um dia Deus tivesse, né, escolhido você para ter dado do Espírito dele.
Aí você foi lá e apagou o espírito. Não foi aprovado, reprovado. Mas o teu nome nós fizemos milagres, no teu nome nós fizemos curas, expulsamos demônio, profetizamos. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Agora, ao passo que as nações, elas também ouvirão o evangelho, porque esse evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim, para testemunha a todas as nações terão que testemunhar desse evangelho, e mesmo assim, né, muitos não vão ouvir a voz das testemunhas e vão usar a marca da besta. Enquanto o outro grupo não vai usar a marca da besta e vai ser nação. Os dois, vai estar lá entrando nos dois grupos, né? Nação vai fazer parte das nações e a igreja ali vai fazer parte do rei sacerdote. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele dá livre escolha para todo mundo. Para todos Deus dá livre escolha. Se Deus retira de você essa livre escolha, ele retira de você o poder de decisão. Como é que você vai decidir querer a Deus ou não? Obedecer a ele ou não, se ele tirou você dessa decisão? Você está entendendo? Como é que você vai decidir se vai fazer coisa boa ou má, se ele retira de você essa decisão? Como que ele vai cobrar de você algo que ele nem te deu? Seria a mesma coisa que eu cobrasse um bebê que ela viesse a fazer para mim uma conta de dividir, de multiplicar, mas ela nem lê, nem escrever sabe. Como que ela vai fazer uma conta dessa? Ela nem sabe falar, um bebê. E é justamente isso. É Deus cobrando de seres incapazes de raciocinar entre o bem e o mal, coisas espirituais, né? E coisas de obediência. Não tem como. Como é que Deus vai cobrar isso dele? Como é que Deus vai cobrar uma coisa que Deus não deu? Deus não é maluco. Provérbios 11:1, Provérbios 20:23. Balanças injustas, balanças diferentes, são abominação. Deus abomina esse tipo de balança. Como que Deus vai cobrar de você uma obediência à palavra dele? Ou uma obediência à lei da consciência para as nações? Se não houve a oportunidade de escolha, Deus não deu, Deus retirou essa oportunidade de escolha. Você só está fazendo aquilo que o próprio Deus determinou para você. Como é que Deus vai falar mal de carnaval? Como é que Deus vai falar mal, né, de pecado? Se tudo acontece debaixo da própria decisão que ele tomou de que aquela pessoa ficaria assim. Então não dá. Né? O calvinismo é uma das maiores aberrações que já existiu. Qualquer tipo de viés calvinista. Seja uma vez salvo, salvo para sempre, seja Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai para o inferno. Qualquer viés calvinista que não contempla a livre escolha e não contempla a oportunidade de salvação para todos, é abominação, porque é balança injusta. Amém, gente? Deixar esse vídeo aqui para vocês, para suas reflexões. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.